aqui mais uma vez, com a graça de Deus e com a proteção de São Francisco, para trazer mais uma vez as palavras da doutrina e mais um pouco de ensinamento, dessa vez com o nosso irmão Felipe Salvaia, que sempre agrega conhecimento para nós. E antes de passar a palavra para o irmão, gostaria de pedir a vocês que, como sabem, a casa está fechada por causa da pandemia, né? Nós não temos palestras presenciais, estamos aqui gravando durante a semana para exibição no dia normal, que vocês estão acostumados na segunda-feira, né? Mas, no entanto, as despesas correm, né? Temos também o receituário do Dr. Milton, né? Que continua atendendo sempre às terças-feiras aqui, e estamos com problemas de caixa, né? Então estamos organizando um bazar, que mais à frente vai ser divulgado onde vai ser realizado, e viemos pedir encarecidamente, se você tiver alguma roupa, alguma coisa que você possa doar para esse bazar, não precisa inclusive nem trazer aqui o gel não, você pode deixar na Dissá, nosso amigo Júlio, funciona ali na Avenida Euterpe, número 160, praticamente em frente à Energisa, né? Estará nos ajudando a poder continuar o trabalho que o Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz realiza há tanto tempo, né? Contamos com seu apoio e sua compreensão em relação a isso, né? E agora, com vocês, o nosso querido irmão Felipe vai discorrer para vocês sobre caridade. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. E aproveitando até o seu pedido, né, o nosso tema é justamente esse, para que a gente possa ter noção do que realmente vem a ser a caridade, esse processo que cada um de nós podemos fazer. Independente de coisas materiais, a caridade ela se movimenta em aspectos também comportamentais. Não é só a doação das coisas básicas que nós necessitamos para viver. A caridade vai muito além disso. Eu hoje abraço a doutrina espírita justamente por esse aspecto, dela propagar, né, e ser um dos pilares da doutrina, a caridade. E o Evangelho nos convida a reflexionar sobre esse assunto, dizendo que fora da caridade não há salvação. Eu acho que todo movimento religioso se baseasse nesse aspecto da caridade, hoje nós não teríamos tantas divergências. Se ela fosse estendida ao nosso âmbito político também, eu acho que nós não teríamos tantos segmentos, tantos caminhos diferentes e a maioria das vezes um combatendo o outro, porque a caridade ela não separa, ela agrega, ela direciona para um só caminho. E essa foi a máxima do Cristo o tempo todo, para que nós abraçássemos esse aspecto, para que nós vivenciássemos a caridade como uma das expressões mais sublimes do amor aqui na Terra. Então, sem ela, nós não seríamos nada. No dizer de Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no versículo 13, ele fala sobre isso, que nós, sem a caridade, mesmo que tivéssemos todo o conhecimento do mundo, mesmo que nós professássemos toda a ciência e abraçássemos todas as formas de viver, né? Se nós não tivéssemos a caridade, né, nós seríamos ocos, nós seríamos como aquele sino que ressoa sem profusão nenhuma. Então a caridade vai muito além do nosso sentido de existir. Ela é a base da nossa vida, ela é a base da nossa vivência. E abraçar esse aspecto da caridade que os Espíritos ainda pontuam como sendo uma virtude. A gente vai encontrar lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, ela é muito mais do que um ato, ela é muito mais do que uma atitude de se viver. Ela é uma virtude.
E essa virtude vai assentando à medida que a gente vai abraçando e compreendendo. A caridade nos pede disciplina, porque Emmanuel nos fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Kardec nos coloca 2 tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. E aí a gente vai entendendo o que seria a caridade material. Seria a caridade da beneficência, que é a mais comum, é a mais prática, é a mais rápida, embora não acessível a todos, porque nem todo mundo tem condições de doar o tempo todo, mas ela é a mais prática. Eu dou minha roupa, eu dou o que está sobrando, eu dou o que eu tenho de mais. Até então, não é muito difícil se fazer. Essa caridade, através da beneficência, ela é o bem, a gente faz o bem, né? Mas quase sempre movidos por um interesse. Um político, por exemplo, que doa, faz ações através das práticas materiais, né? Ele sempre é movido por um interesse, que é o que, de repente, se promover na próxima eleição. Esse tipo de caridade a gente chama de caridade da beneficência. Ela tem um interesse ali ligado a ela. O empresário que contrata vários funcionários, ele também está fazendo uma caridade, mas com um cunho de interesse de obter um determinado lucro através daquela prática. Então nós vemos a caridade se movimentar com esse aspecto. Jesus, quando assentou a sua doutrina, o cristianismo, ele nos propôs uma outra coisa, que mais tarde Paulo de Tarso veio a propagar. Na época em Roma, na época do Cristo, os gregos, os romanos, eles dividiam o amor em várias etapas, em várias espécies de amor. E esse amor se manifestava através do amor, por exemplo, filhos, né? O amor eros, o amor ágape, e por aí vai nas suas diversas variações na época, como era entendido. E a gente tem o amor eros, que é o amor meu filho, o amor minha mãe, minha esposa, esse amor mais ligado ao sentimento de ter, esse amor mais materializado. E a gente vai dar um exemplo do que seria esse amor eros. Uma mãe, por exemplo, que tem o seu filho brincando com outra criança, com o filho de outra mãe. Um deles se machuca e grita. Essa mãe vai correndo até lá e aí ela se surpreende. Ela chega e diz: ai, graças a Deus, não foi o meu filho que se machucou. Então, isso é um tipo de amor. Foi o filho da outra. Embora ela não negasse a ajuda, mas o amor dela não é extensivo. Ainda é limitado ali ao seu âmbito de vivência e de convivência. O amor eros. Esse amor que às vezes nós exercitamos no nosso dia a dia. E às vezes tem aquela frase, né? Primeiro os meus, depois os seus. A gente usa isso usualmente. E sem querer, sem perceber, a gente se movimenta nesse aspecto, né? De favorecer aqueles que estão ali no nosso âmbito, na nossa atmosfera de afeto. Então, nós elegemos aquele ali como sendo os primeiros a receber o nosso amor, a nossa caridade, porque a gente vai ver que na época de Jesus era muito comum, né, a palavra amor e caridade, quase a caridade pregada por Jesus, não ter muitas diferenças entre o amor. Tanto que até nessa epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vai encontrar algumas traduções se referindo ao amor e algumas traduções se referindo à caridade. Então, porque era muito comum na época a caridade ser atribuída ao amor. Então, nós vemos esse amor, temos um amor também filhos, que é um amor que está dentro, né? O amor mais da amizade, da filantropia, é o fazer também para aqueles que nós amamos, mas é um fazer
que não necessita da presença material do outro. É um amor, na época, apregoado, no sentido de eu não preciso te transformar, eu aceito você como você é. Já é um passo mais adiante do amor eros. Então, o fulano tem essas deficiências, eu conheço as deficiências e limitações dele, mas eu aceito ele a si mesmo. Eu não preciso estar aqui para ser amado ou lembrado por você. Da Vinci também falava alguma coisa a respeito desse tipo de amor, né? Que era um amor até muito ventilado na época, e daí saiu a filantropia, sai desse amor philos, né? Que é um amor de doação também. E nós temos o amor ágape, que seria aquele amor da doação completamente desinteressada, que é a caridade como entendia Jesus. A gente vai ver lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde ele nos fala justamente sobre isso. Como é o sentido da verdadeira caridade, como entendia Jesus. A verdadeira caridade, olha. Então, essa seria a caridade ideal. É a caridade que transpõe os preconceitos. É a caridade baseada na benevolência, né? O BIP tão conhecido por nós espíritas, na indulgência das faltas alheias, na benevolência para com todos, todos. Jesus usa a palavra todos ali. E o perdão das ofensas. Isso é uma forma de caridade. E a mais difícil de ser praticada. Diríamos que é a caridade mais acessível a todos nós, porque é a caridade moral. É a caridade da benevolência. Nós temos a caridade da beneficência, que é movida por um interesse qualquer, e a caridade da benevolência, que ela é completamente desinteressada. São aqueles indivíduos que doam a sua vida sem esperar nada em troca, nem mesmo a salvação, faz pelo simples ato de fazer. E aí, nesse sentido, ela seria uma das maiores expressões do amor. A caridade é algo tão importante no Espiritismo que Kardec, nas viagens que ele fazia espíritas, ele chega a um grupo recém-criado e ali ele percebe uma divergência entre os grupos. E aí ele disse que, independente de quem estivesse com a razão, ele se colocaria ao lado daquele grupo mais caridoso. E aí é muito interessante a gente olhar esse questionamento. Por quê? Porque o indivíduo que exercita mais a caridade se aproxima mais da humildade. E esse sim, mais próximo da humildade, tem condições de reavaliar as suas posturas, até mesmo os seus erros. Olha que aspecto interessante, isso dito pelo nosso codificador lá nas viagens espíritas. A caridade ganha um âmbito tão grande, nosso querido Chico dava exemplo disso a toda hora. A caridade moral é algo que nós devemos praticar no nosso dia a dia, principalmente no nosso contexto familiar. Eu acho que a gente nunca necessitou tanto da caridade como agora, principalmente nesse aspecto de convivência familiar, onde nós somos forçados a conviver ali o dia inteiro. A benevolência para com o nosso próximo, a indulgência para com a imperfeição alheia, como é importante. E ela tem esse aspecto de trazer uma leveza na nossa vida. Nós galgamos um passo muito grande no nosso processo evolutivo a partir do momento em que começamos a abraçar esses ideais da caridade moral e, sem perceber, nós vamos caminhando e caminhando em direção, não no sentido horizontal, mas vertical do nosso processo evolutivo. Por isso essa importância. A caridade, ela é apolítica, ela está além das nossas ideologias. Ela, diríamos, que é o meio de nós obtermos essa transformação que todos nós precisamos.
porque a partir do momento que eu não vejo a falta do outro, que eu não vejo a imperfeição alheia, eu exerço o processo de tolerância, e nisso vamos galgando no nosso processo de evolução individual. O Emmanuel fala que a caridade será o nosso advogado em qualquer parte. Então, ela é que nos traz aqueles méritos da existência que a gente tanto ouve falar dentro do Espiritismo. A caridade vem abrir portas para atitudes que nós jamais imaginaríamos. Ela vai nos linkar com a espiritualidade nesse processo onde nós vivemos tropeçando a todo instante e não devemos desistir. Nós temos a caridade na expressão de se doar mais, naquele óbolo da viúva que Jesus nos fala tanto, né? Aquela que não tinha nada para doar e doou ali, né? Ali foi, embora seja um aspecto material de caridade, ela doou, fez a caridade benevolente. Por quê? Porque ela doou de si. Não só no sentido de mostrar a renúncia no seu aspecto, e nós não tenhamos ideia, como o Chico falava, tem até uma passagem dele sobre o chuchu, né, da doação, que a cunhada dele na época, né, dizia que isso não volta, e em determinado momento ele provou que aquele ato feito de doação dos legumes para uma vizinha retornou em uma quantidade absurda. Então nós vemos a caridade sempre voltando à nossa vida. Em todas as ações que a gente faça, aquele bem vai retornar. É a lei de causa e efeito. Talvez um processo diferente, talvez não naquela materialidade que nós estejamos doando ali naquele momento, mas tudo retorna, de bom e de ruim. Então por que continuar em atitudes negativistas? Elas vão voltar à nossa vida. Então, exercer o processo de tolerância, principalmente dentro do meio espírita, isso tudo é caridade. Entender que o outro pensa diferente de mim, isso é crescimento, isso é empatia, se colocar no lugar do outro, mesmo aquilo sendo refratário a tudo aquilo que eu acredito, né? E aí tem aquela frase do Voltaire, que ele fala assim: eu não concordo com uma linha do que dizes, mas defenderei seu direito de falar até o final. Olha que hombridade, olha que evolução espiritual na maneira de ver. Então a caridade, ela abrange vários aspectos da nossa vida. Por isso nós, a cada instante, devemos nos exercitar por isso. Uma vez ainda era muito novo, fui pegar uma van em Niterói. Isso foi muito marcante para mim. Naquela van ali, retornando para minha casa, um indivíduo anunciou um assalto, né? Antigamente ainda se anunciava, olha, é um assalto, né? Hoje não, perdeu e vai embora. Quando a gente percebeu, não deu nem tempo de saber que estava sendo assaltado, porque já levava o que a gente tinha. Mas antigamente se anunciava com a arma na mão, isso é um assalto. E na época eu tinha um telefone velho dessa grossura, aqueles que tinham antena analógica, esquentava, chegava a queimar o rosto da gente. E o indivíduo gritou, era um assalto. Eu não pensei duas vezes, porque foi um telefone que minha irmã me deu. Eu estava louco para me livrar daquilo e comprar um mais moderninho, né? E aí, quando o cara falou um assalto, eu levo meu telefone, feliz da vida por ter sido assaltado, né? Era o meu primeiro assalto. E me livrei daquele aparelho que queimava o rosto da gente. Não dava nem para colocar no bolso de tão grande que era, para vocês terem uma ideia. E aí o indivíduo levou aquele aparelho, tinha uma menina chorando, ele botou a arma quase no rosto dela, que ela tremia e não conseguia tirar o cordão de ouro. E ela me confessou depois que ainda estava apagando aquele cordão. E aí eu, não, pode deixar que eu tiro. Eu ainda ajudei o assaltante a levar o cordão da menina, porque ela tremia tanto. E aí passou-se, eu fiquei me perguntando a semana toda, né? Por que eu fui assaltado? Estava começando na doutrina espírita, queria entender todo esse movimento, todo esse processo de vida. E aí
eu estava num horário de almoço, fazendo um lanche muito rápido para voltar ao trabalho. Chega um menino e diz assim: tio, paga um pastel para mim. Já me chamou de tio, já estava todo errado ali, né? E aí eu falei: meu Deus do céu, garoto, eu não tenho não, eu estava correndo, eu estava atrasado. E aí o garoto fez aquela carinha de triste e tal, foi lá para outra pessoa. E aí naquele exato momento eu ouvi direitinho aquele questionamento meu, aquela pergunta minha: por que eu tinha sido assaltado? E aí eu ouvi direitinho: quando a gente não dá, a vida toma. E aí eu chamei, fui atrás do garoto na mesma hora, depois que eu ouvi aquela frase reverberando dentro de mim: o garoto, vem cá. Acho que ele teve acho que ele nunca comeu tanto pastel na vida dele. Eu falei: meu, toma pastel, o colesterol do menino deve ter ido lá em cima. Mas aí a gente vê, quando a gente não dá, a vida toma. A gente tenta entender algumas perdas que acontecem no nosso caminho, né? E é um exercício de desprendimento. E essa coisa de que a caridade sempre volta para a vida da gente. Tem uma passagem muito bonita de um pianista, para a gente encerrar, de um pianista polonês. Ele então era muito conhecido no mundo inteiro, isso no final do século XIX, na entrada do século XX. Ele fez a sua turnê para Paradevsk, ele fez a sua turnê nos Estados Unidos, na Califórnia, e era muito conhecido. 2 estudantes que deviam à faculdade na época resolveram ir até ele, porque eles estavam com muitos meses atrasados. E aí o que eles pensaram? Vamos promover um concerto individual e com a arrecadação do que possa vir dali, daquele encontro com o pianista, a gente consegue botar a faculdade em dia. Então todos 2 se empenharam nisso. E aí então, na época, o empresário do pianista pediu $2.000 a princípio para poder começar então essa pequena apresentação. E aí os jovens já não tinham dinheiro para a faculdade, conseguiram previamente vender alguns ingressos e conseguiram mais ou menos $1.600 na época. E foram até o pianista, dessa vez diretamente a ele. E aí ele então, comovido com a situação daqueles 2 rapazes que precisavam dar continuidade ao seu curso de economia, ele então pega aquela quantia, devolve a eles e diz: eu vou fazer o concerto para vocês. E então é marcado o evento acontece, esses jovens agradecem profundamente àquele pianista muito famoso na época, e então o tempo passa, eles conseguem colocar a sua vida em dia. Um deles, o pianista era polonês, retorna para a Polônia, vem a Primeira Guerra Mundial, a Polônia é praticamente devastada. Esse pianista adentra a carreira política e mais tarde vem a ser o primeiro-ministro da Polônia, e ele então é tomado por um sentimento de dor muito grande, porque mais de 400.000 pessoas passavam fome na Polônia. Ele então escreve uma carta ao atual presidente dos Estados Unidos e, para sua surpresa, chega à Polônia um navio carregado de mantimentos. Ele se sensibiliza e mais tarde, num dos encontros da vida, ele então vai agradecer ao presidente dos Estados Unidos por aquele gesto, aquele simples gesto de doação, onde a sua população pôde se manter por muito tempo. E aí então, o presidente atual dos Estados Unidos olha para ele e diz: você não me reconhece, né? Ele disse: não. Eu sou aquele rapaz, aquele estudante que você ajudou tempos atrás. E venho hoje, através desse gesto, devolver aquilo tudo que você me proporcionou.
me garantindo terminar os meus estudos. Hoje eu sou presidente dos Estados Unidos. Apenas retribuir o grande favor que você fez para mim. Então a gente vê que todo gesto de amor retorna à vida da gente. Então é o que eu peço a vocês: doem, mas acima de tudo, doem-se, porque a vida sempre pede mais de nós. E Jesus sempre nos pediu mais e mais. Se alguém lhe pedir a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, dê 2000. Então nós temos condições, não só de doar o mundo das coisas das quais vivemos, mas também de doar-se ainda mais e mais. Porque um dia, e eu falo para vocês com certeza, essa caridade material não vai ter mais espaço. Para que vocês tenham uma ideia, num estudo recente que fizeram, nós nunca tivemos na história da humanidade, desde o Egito Antigo até hoje, tanta diminuição da miséria como no momento atual. A Índia, por exemplo, teve uma evolução no nível de redução de pobreza nunca acontecido desde a época da Índia Antiga até hoje. A China, desde 3.000 anos, houve um salto de qualidade de vida jamais notado. Então nós vemos a diminuição da pobreza. E aí, quando esse aspecto chegar, tem países, por exemplo, como a Suíça, nós vamos doar o quê? Se não tem necessitados na rua. Então, a caridade moral vai ser a grande caridade, vai ser o grande caminho de transformação. Lembrando as palavras do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos, que Jesus, esse grande mestre, nos abençoe e cada vez mais e mais possa nos direcionar o caminho do amor, o caminho da doação. E lembrando as palavras do nosso querido Humberto Roden, que foi um filósofo brasileiro que viveu no Sul muito tempo, conheceu Gandhi, conheceu Einstein, e ele falava, fazia um trocadilho com as palavras, né? Ao invés de a dor, ação, ele juntava as palavras e dizia a doação. Eu acho que esse tem que ser o nosso caminho. Muita paz a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado mais uma vez, Felipe. Como sempre, longe da caridade não há salvação mesmo, Principalmente a falta de empatia que vemos hoje ainda persistir, Mas estamos evoluindo. Queridos irmãos, mais uma vez obrigado pela vossa audiência, obrigado, irmão Felipe, pela sua disponibilidade em vir nos atender, e trazer tão belas palavras e tão belos ensinamentos, Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.